Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Rodrigues aqui com mais uma aula. Pessoal, o assunto de hoje aqui é a eletroquímica. Nessa aula nós vamos falar um pouco, né, fazer uma introdução ao estudo da eletroquímica e a gente também vai estar abordando aí as pilhas, tá bom? Então vamos lá, preste atenção na aula. Quais são os objetivos aqui que a gente almeja com essa aula, pessoal? Compreender a eletroquímica como parte da química, bem como os seus objetos de estudo. Conceituar a pilha quanto à sua finalidade e características. Conhecer a primeira pilha criada e o seu princípio de funcionamento. Conhecer a pilha de Daniel e o seu princípio de funcionamento. Ser capaz de descrever e equacionar as semi-reações de uma pilha, o processo global e a representação oficial, ou seja, pela IUPAC. Pessoal, aqui fazendo uma introdução à eletroquímica, a gente tem que entender que a eletroquímica ela é a parte da química que estuda a relação entre energia química, ou seja, aquela proveniente às reações de oxi-redução, e energia elétrica. Tá bom? Então a eletroquímica ela estuda a relação entre essas duas modalidades de energia. Tá? Então veja só, nós temos aqui a energia química e temos a energia elétrica. Quando a energia química ela é convertida em energia elétrica, nós damos o nome de pilha. Quando a energia elétrica ela é convertida em energia química, nós dizemos que houve aqui o quê? Um processo de eletrólise. Tá bom? Pessoal, então a gente entende que os objetos de estudo da eletroquímica são o quê? As pilhas, também chamadas de baterias, e a eletrólise. Então, como é que a gente também pode entender esse diagrama agora que eu coloquei aqui para vocês? A pilha, pessoal, você consegue produzir uma corrente elétrica através de uma reação química, uma reação de óxido-redução. A eletrólise é o contrário. A partir de uma corrente elétrica, eu provoco, né? eu estimulo, né? eu provoco a ocorrência de uma reação química de óxido-redução. Os processos eletroquímicos, ou seja, a pilha e a eletrólise, ocorrem através de reações de óxido-redução, ou seja, reações que caracterizam-se pela transferência de elétrons, que a gente conhece como corrente elétrica. Uma observação muito importante aqui: a pilha é um processo espontâneo e a eletrólise é um processo não espontâneo. O que quer dizer, professor, espontâneo e não espontâneo? Entenda um processo espontâneo como aquele em que você não precisa de um agente externo para que a reação química, para que o processo ele ocorra. Um processo não espontâneo é o contrário. Você precisa de um agente externo para, digamos assim, provocar a ocorrência daquele processo. Ou seja, é um processo que não ocorre naturalmente, por isso ele precisa de um agente externo. Pessoal, vamos aqui começar com as pilhas. Então, a pilha ou bateria é um dispositivo no qual uma reação química de óxido-redução produz corrente elétrica. A primeira pilha foi inventada em 1800 pelo cientista italiano Alessandro Volta. Ao lado temos um esquema que representa uma cela ou célula eletroquímica e, posteriormente, a pilha. Então veja só, aqui à esquerda nós temos o Alessandro Volta, aqui está ele, ó. Aqui está ele, o Alessandro Volta. E aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos uma unidade, vamos entender assim, uma unidade, a unidade mais simples possível, que representa esse projeto dele de pilha. Então isso aqui é uma unidade simples. Já já vocês vão entender por que eu estou denominando agora dessa forma. Veja que aqui nós temos uma chapa circular de cobre e aqui nós temos uma chapa circular de zinco. Entre essas duas chapas nós temos aqui o algodão.
esse algodão ele foi embebido em salmoura, ou seja, uma solução salina. E aí o que a gente está percebendo é que existe um fluxo de elétrons da chapa de zinco para a chapa de cobre. Então isso aqui, essa unidade básica, pessoal, quando você põe em série várias unidades dessa, você tem o que nós chamamos de pilha. Então, por isso o nome pilha, porque você empilha essas unidades mais simples aí, formadas pelas duas chapas e o algodão embebido em salmoura. Tá bom? Então veja só aí um desenho, né, da pilha de volta. Então vamos aqui comentar um pouco sobre a pilha de Daniell. A pilha de Daniell, pessoal, ela é vista como um melhoramento da pilha de volta. Então ela foi criada em 1836 por John Daniell e esta apresentou-se como um aperfeiçoamento da pilha de volta. Só que existem algumas características aqui que a gente vai comentar que são um tanto diferentes da pilha de volta, que eu falei agora há pouco. Então aí está uma ilustração da pilha de Daniell. Vamos aqui entender um pouco como é que é. Vejam, pessoal, que nós temos aqui desse lado, nós temos aqui um recipiente, tá bom? Em que eu tenho aqui uma solução de sulfato de cobre. Geralmente essa solução tem concentração de 1 mol por litro. E aí, pessoal, nessa solução de sulfato de cobre aqui, nós temos mergulhado nela, não totalmente, né, mergulhado nela, uma chapa de cobre. Aqui do outro lado, nós temos um recipiente semelhante. No entanto, a solução que eu tenho aqui é sulfato de zinco, também na concentração de 1 mol por litro. Mergulhado parcialmente nessa solução, nós temos uma chapa de cobre, perdão, uma chapa de zinco. Corrigindo aqui, uma chapa de zinco. Vejam só que esses dois recipientes, eles estão aqui interligados por essa ponte salina, tá bom? Então a ponte salina, ela é formada de quê? Ela é uma vidraria, tá bom? Tem esse mesmo formato que aqui a figura mostra. Ela é uma vidraria em que você armazena aqui no interior dela uma solução salina que geralmente é o sulfato de potássio. E aqui nas extremidades dessa ponte você coloca o que? Lã de vidro, tanto desse lado como desse, para evitar que essa solução ela saia daí, tá bom? Então a gente tem isso. Veja que esses dois recipientes estão interligados pela ponte salina. Para poder fechar um circuito elétrico, porque isso aqui é um circuito elétrico, né? Uma pilha é um circuito elétrico, a gente tem aqui por fora, pessoal, o quê? Que as duas chapas, a chapa de cobre e a chapa de zinco, elas estão interligadas. Veja que aqui eu tenho fios condutores e aqui eu tenho uma lâmpada. Por que a existência dessa lâmpada? É para que a gente possa evidenciar que aqui está havendo a condução de corrente elétrica. Vejam que os elétrons eles fluem da chapa de zinco para a chapa de cobre. Ao longo dos tempos, pessoal, essas duas chapas elas receberam outros nomes, né? A gente, de uma forma mais técnica, né, a gente denomina por eletrodo. Então eu tenho aqui um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco. Então vejam que a pilha ela tem essa aparência aqui, tá bom? Então a lâmpada ela é para mostrar que acende devido a essa corrente elétrica que está existindo. Então ela mostra que aqui está havendo uma corrente elétrica, tá bom? Por que a gente tem aqui essa ponte salina, né, pessoal? Essa ponte salina ela está aqui para poder fechar o circuito, tá bom? Fechar o circuito. Prestem bem atenção porque depois a gente vai comentar o que acontece com esses íons aqui, tá bom? O que acontece com cada um dos eletrodos, tá? Então preste atenção no próximo slide. Antes que eu esqueça, aqui a pilha do Daniell, ele separou, não foi? Fisicamente ele separou aqui, digamos assim, os eletrodos, as chapas, né?
Lá na pilha do volta elas estavam separadas, né, por algodão embebido em salmoura. Não é isso? Então, o aspecto construtivo é totalmente diferente, né? Mas que mostrou-se bem mais eficiente que a pilha de volta. Vamos aqui para o próximo slide. Então, pessoal, o que acontece? No início, a pilha de Daniell, ela tem esse esquema aqui que eu mostrei agora há pouco para vocês. Ó. Vejam aqui as chapas. Ó. Vejam, prestem atenção na coloração dessas soluções. Tá bom? E aí, o que acontece depois de um certo tempo? O que acontece é isso aqui. Ó. Vamos comparar aqui, com calma. Compare essa chapa com essa. Então, o que foi que aconteceu daqui para cá? Houve aqui, pessoal, uma deposição de cobre. Ou seja, o cobre que estava antes na solução, que era o íon cobre 2+, não é? Ele foi reduzido a cobre 0. Foi isso que aconteceu. Então, esse cobre ele começou a se depositar aqui na superfície dessa chapa que está em contato com a solução. Então, o que está acontecendo? Eu estou tirando o cobre 2+, e estou, digamos assim, passando, né? Ele está sofrendo uma redução a cobre 0, está se depositando aqui na chapa, tá? Isso devido ao quê? De onde é que o que é uma redução? Só para lembrar, a redução é exatamente quando uma espécie química ela recebe elétrons. De onde é que estão vindo esses elétrons? Daqui, ó. Então, eles estão vindo lá do eletrodo de zinco. Então, o cobre da solução, cobre 2+, o íon cobre 2+, recebe elétrons e é reduzido a cobre 0 e se deposita aqui nessa chapa. Então, olha só, isso aqui é como se fosse um zoom do que está acontecendo aqui na chapa. Ó. Então, o cobre 2+, ó, ele está passando para cá. Só que depois de ganhar esses 2 elétrons, ó. E aqui, o que está acontecendo, né? Veja que, se você comparar, o que está acontecendo daqui para cá? Essa lâmina de zinco, esse eletrodo de zinco, ele está sofrendo aqui uma diminuição da sua massa, né? Ele está sofrendo aqui uma corrosão. Se a gente pudesse dar um zoom, né, o que estaria acontecendo, que a gente ia observar, seria isso. Ó. Então, você está tirando átomos de zinco lá da chapa, átomos metálicos, e está passando ele para a forma zinco 2+, ou seja, o zinco está sofrendo uma oxidação. Ele está perdendo esses 2 elétrons, exatamente esses elétrons que estão saindo do eletrodo dele e chegando no eletrodo de cobre, e lá provocando a redução do cobre 2+ a cobre 0. Tá bom? Então, são essas as semi-reações que a gente observa. Aqui, no eletrodo de cobre, está ocorrendo uma redução, e aqui está ocorrendo uma oxidação. Vejam um detalhe aqui, pessoal, bem importante. Compare aqui a intensidade desse azul daqui para cá, né? Olha a intensidade. O que é que a gente nota? Que aqui é uma solução mais escura. Então, essa coloração, essa intensidade azul, ela depende da quantidade de cobre que eu tenho. Então, quanto mais azul ela está, porque mais cobre na forma iônica eu tenho lá. Então, daqui para cá o que houve foi uma... daqui para cá, o que houve foi uma diminuição da concentração de cobre 2+. Enquanto que daqui para cá, o que foi que aconteceu com a concentração de zinco 2+? Ela aumentou. Aí você deve se perguntar, mas professor, e aí aqui vai diminuindo o cobre 2+, aqui vai aumentando o zinco 2+, não tem como estabelecer um equilíbrio? Tem. Essa é a função da ponte salina. Então veja, o íon sulfato, o sal aqui, né, como é uma solução aquosa, né? Então, você tem aqui uma solução saturada desse sal. Então, o íon negativo, que é o íon sulfato, ele vai para a parte, para a solução em que existe excesso de íons cátions, no caso de zinco 2+. Então, tem que ir o íon negativo. Uma forma de neutralizar. Enquanto que aqui, como eu vou ter uma diminuição dos íons cátion, então quem que vem para cá? É o íon cátion K+. Íon cátion K+. Então aqui diminui o cobre 2+. Então, para compensar a redução de cobre 2+ dessa solução, o íon K+, que é o íon potássio, da ponte salina, ele vem para cá para estabelecer esse equilíbrio. Mais uma vez, e para cá vem o íon sulfato,
porque aqui está em excesso de íon cátion zinco 2+. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Isso aqui é muito importante, pessoal. Aqui é todo o funcionamento da pilha, não é? E aqui a gente está falando da pilha de Daniell, né, que é formado por um eletrodo de cobre e um de zinco. Poderia ser uma pilha em que um eletrodo é alumínio e outro, sei lá, ser prata. Poderia? Poderia. No entanto, né, algumas características iam se diferenciar, que a gente vai ver depois, que é a força eletromotriz da pilha, a DDP da pilha também assim chamada, né? Mas a pilha de Daniell, ela foi idealizada usando eletrodos de cobre e de zinco, tá bom? E as soluções aqui, sulfato de cobre, onde se mergulha a lâmina de cobre, e aqui sulfato de zinco, onde se mergulha parcialmente também a lâmina de zinco. Então veja só, a gente já fez essa comparação aqui, não foi? Então o que a gente pode acrescentar mais ainda, né? Eu listei aqui algumas observações, ó. O que está acontecendo? Quais são as modificações e explicações? Está havendo no eletrodo de cobre aqui, ó, daqui para cá, um espessamento da lâmina de cobre, ou seja, existe uma diminuição da cor azul, e esses dois fatores podem ser explicados pela semi-reação de redução. Cobre 2+, está recebendo 2 elétrons, passando a cobre 0. Então está havendo uma redução aqui. Então o eletrodo em que ocorre a redução é o cátodo, tá bom? Então a gente, por isso, ó, que ele já colocou aqui, ó. Esse aqui é o polo positivo. Polo positivo é o mesmo cátodo, tá bom? Então a redução ela sempre ocorre no cátodo, ou seja, onde os elétrons estão chegando. Então o eletrodo no qual os elétrons estão chegando é exatamente no cátodo, no polo positivo. Portanto, é lá onde ocorre a redução. Enquanto isso, no eletrodo de zinco, o que está acontecendo? Uma corrosão da lâmina de zinco, ou seja, essa massa da lâmina de zinco, ela está sendo que ela está diminuindo no decorrer do tempo. Enquanto essa da lâmina de cobre está aumentando, a de zinco está diminuindo. O que explica isso? É um processo de oxidação, ou seja, o zinco metálico que está na lâmina está passando para zinco 2+, e ficando aonde? Na solução. Com isso, ele está perdendo 2 elétrons, exatamente os elétrons que estão saindo do eletrodo de zinco e indo para o eletrodo de cobre. Então, o eletrodo no qual ocorre a oxidação, nós dizemos que ele é o ânodo, ou seja, é o polo negativo. Então, resumindo, polo negativo, ânodo, ocorre a oxidação, polo positivo, cátodo, ocorre a redução. Então, vamos equacionar isso que a gente viu agora, né, pessoal? Então, veja só, no ânodo, né, ou seja, lá no polo negativo, o que está acontecendo? Nós vimos que o que acontece é a oxidação do zinco. Então, o zinco está passando para zinco 2+, e perdendo 2 elétrons. Lá no cátodo, que é o polo positivo, onde ocorre a redução, óbvio, como eu já falei aqui, está ocorrendo a redução do cobre 2+, que estava na solução, passando para cobre metálico, que é o que vai ficar depositado na lâmina de cobre. Tá bom? Então, o que acontece? Se eu somar essas duas semi-reações representadas aí por essas equações, tá bom? Se eu somar essas duas, o que é que eu vou obter? Veja que esses 2 elétrons eles se cancelam com esse, porque estão em lados opostos da equação química. Então, vai sobrar aqui desse lado, ó, zinco na forma sólida, zinco metálico, e vai sobrar o cobre 2+, na forma aquosa, o íon em solução. Após a seta, vai sobrar o que? Zinco 2+, na forma aquosa, e o cobre sólido, ou seja, cobre metálico. Então, essa equação que a gente obteve da soma dessas duas semi-reações aqui, tá bom? A do ânodo somado com a reação, com a equação, né? Melhor dizendo, que ocorre, do processo que ocorre no cátodo, a gente tem o que? Uma equação que representa o processo global da pilha, tá bom?
Então isso aqui, essa equação, ela resume o que está ocorrendo, o que essas duas representam. Zinco passando a zinco 2+, e cobre 2+, passando a cobre 0, ou seja, cobre metálico. Existe, pessoal, uma representação. Toda pilha existe uma notação para ela, uma representação oficial. Que quem formulou essa representação foi a IUPAC. Então, como é que é essa representação? Então, aí está. Então, a gente tem essas duas barrinhas aqui, tá bom? Essas duas barras, elas representam a ponte salina, o que divide a parte que sofre a oxidação da parte que sofre a redução. Também lá na montagem física da pilha, né? Então, esse aqui representa a ponte salina. Então, no lado esquerdo, você vai botar aqui a espécie que sofreu a oxidação. Ou seja, você vai colocar A, no caso aqui, né, quem está sofrendo a oxidação, A barra AX+. Depois dessas duas barrinhas, você vai escrever aqui a espécie que sofreu a redução, ou seja, aquilo que ocorreu lá no cátodo. Então, Bx+, está recebendo X elétrons e passando a B. Então, você vai colocar Bx+, barra B. Isso aqui é um exemplo genérico. Eu estou usando aí espécies A, B, né? Tá bom? Mas, se a gente fosse representar oficialmente essa pilha de Daniell, como é que seria? Vamos ver aqui. Então, olha só, escrevendo a representação oficial, a gente obtém isso aqui. Então, a gente viu que o zinco é quem sofre oxidação. Então, tá aqui, ó, o zinco se oxida para zinco 2+, aqui é a ponte salina, e aqui é a parte que sofre a redução, de cobre 2+ para cobre 0. Então, é muito comum, às vezes, a gente escrever esse 0 aqui, tá bom? Se eu tivesse escrito aqui, estaria errado? Não. Mas você também pode ocultar, não precisa, né? Isso aqui é só para dizer que está neutro, da forma metálica, tá bom? Então, pessoal, a gente para por aqui e até uma próxima aula. Até mais!